espírita pela terceira vez, né? Na ocasião da palestra musical que eu fiz, vocês estiveram presentes e está gravado. A segunda que eu vim falar um pouco de caridade, que eu falei muito, como se diz, o primeiro ouvido que ouviu minha palestra fui eu, então sou eu quem devo aprender muito mais com as minhas palavras e tentar passar alguma coisa interessante para vocês, alguma coisa que possa agregar na vida de vocês. E hoje aqui, a terceira vez que eu venho conversar com vocês, certamente não é por acaso, mas existe aquela máxima, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É uma máxima espírita, né? Uma máxima, na verdade, talvez uma lei universal, mas nós espíritas a entendemos conforme outros panoramas e outras perspectivas. Eu quero começar dizendo a vocês como surge a ideia de fazer as considerações sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Eu, na verdade, quero dizer que as forças espirituais que eu acho que vieram a conspirar para que hoje eu estivesse falando aqui, e até mais uma vez resolvi gravar, que eu acho que esta mensagem será válida a muitas outras pessoas. Eu peço perdão a todos vocês se eu me emocionar, que na verdade tenho certeza que vou, porque a leitura deste livro, na verdade, ela me trouxe a tudo que eu vivi em São Paulo, vendo o começo da pandemia, e agora aqui em Santa Fé estamos observando aí uma amenizada do quadro da pandemia, mas a luta não é só essa, e não foi só essa, e não será só essa. Existe muito mais coisa que a gente deve lutar e observar. Este livro, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele chega às minhas mãos por conta de um sorteio lá no Centro Espírita Anália Franco, onde eu frequento em Santa Fé do Sul, por conta de um palestrante que veio de fora. Foi fazer o sorteio dos livros e eu nunca ganho nada. Nunca ganhei rifa, bingo, jogo de bicho, nada no jogo de bicho. Enfim, mas nunca ganhei nada. Chegou nesta ocasião da palestra e eu não estava esperando mais nada depois da palestra maravilhosa que tivemos, e já tínhamos tomado um passe maravilhoso, né, que deixa a gente leve e tudo mais, e foi sorteado o meu número e esse livro veio para as minhas mãos. E como nós espíritas não podemos nos dar ao luxo de acreditar na coisa e no fator do acaso, nós acreditamos que existe um destino, existem provas, expiações, e agora eu vim aqui falar, na verdade, de futuro, sob a perspectiva deste livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e a perspectiva de um futuro, por piores que sejam os nossos dias, um futuro melhor, um futuro mais feliz, um futuro com uma paisagem mais bonita, com um horizonte mais bonito, porém não sem muita luta, como toda a luta travada por todo espírita até hoje, na verdade por todo cristão. Enfim, então ganhei esse sorteio, a enxada chegou na minha mão, cabe a mim agora capinar o lote, é por aí o caminho. E estar aqui com vocês para mim é uma honra, é uma oportunidade única. Eu peço que o meu mentor espiritual, que os espíritos amigos, que todas as entidades amigas, que nosso irmão maior Jesus Cristo esteja conosco neste momento, em todos os outros momentos das nossas vidas, que a inteligência suprema de Deus esteja vigiando todos os nossos passos, nos livrando sempre do laço do caçador de todos os nossos inimigos e permitindo que nós possamos estar sempre no caminho do bem, operando no caminho do bem, e mesmo nas situações de tentação, que a gente seja capaz de resistir. Já é o suficiente resistir, renunciar a isso, ou se cairmos, que a gente possa se levantar. O Chico nos disse certa vez que, certa ocasião, ele acabou por cair no chão, e aí
parece com um espírito obsessor, disse a ele: e aí, agora você caiu aí, está aí no chão, o que é que? Ele pensou em blasfemar, né, na verdade, pensou em falar alguma abobrinha, um palavrão daqueles que não era do Chico, mas ele era humano. Apesar de ser um verdadeiro apóstolo do Cristo, ele era um humano. E ele pensou duas vezes e naquela humildade dele, ele responde: como que eu vou levantar? Aliás, como se eu cair, como que eu vou levantar se eu sempre estive no chão? Eu nunca me levantei. Ele responde mais ou menos isso: eu nunca me levantei. Quem tem humildade, né, para no momento do tropeço pensar: eu nunca me levantei? Não só levantou, como eu acho que nos levanta, né, até hoje, né? Pensar no Chico Xavier é pensar em um exemplo de humanidade. Eu acho interessante o seguinte: nós que acreditamos no Espiritismo e na verdade acreditamos nas coisas do além-túmulo, nas coisas espirituais de uma forma geral, eu acho que já é momento de pensarmos que em algum momento lá na frente, eu acho que não haverá essas milhares de denominações religiosas. Na verdade, eu acho que haverá uma fé direcionada ao Cristo, nosso irmão maior, nosso exemplo maior, e haverá, eu acho que, aquela crença uníssona no bem geral, na caridade, naquele mandamento que foi o principal que o nosso irmão Jesus Cristo nos deixou: amai-vos uns aos outros como a ti mesmos. No fim, o mandamento do amor é o maior, né? O livro sobre o rumo do mundo de regeneração, ele vai tratar, na verdade, sobre a previsão, ou na verdade, nem a questão de uma previsão, sobre o princípio de uma catástrofe, que nós a conhecemos muito bem. No começo era iminência de morte, iminência de alguma desgraça, me perdoem, iminência de problemas, de consequências devastadoras. Hoje nós vivemos a realidade e estamos, na verdade, no rumo de superá-las e de atravessar este momento. Já podemos estar aqui sem máscara, né, se quisermos. Mas o que ocorre? Eu aqui quero ser bastante didático, mais didático do que textual, até porque um livro de 300 páginas, eu não posso me dar ao luxo de decorar as páginas, eu preciso levar a vocês a mensagem que eu recebi. E a mensagem é a seguinte: começa-se a analisar que a psicosfera do planeta Terra, psicosfera seriam as formas pensamentos que esta humanidade estaria tendo, que todos nós de alguma maneira estaríamos tendo pensamentos nefastos ou destrutivos ou autodestrutivos, pensamentos desordenados, pensamentos tóxicos, assim como a toxicidade da fumaça de uma fábrica que chega na atmosfera do planeta e causa aqueles rombos que vem a causar para alguns, há divergências, mas a questão do aquecimento global, questão de desastres ecológicos por conta das fumaças tóxicas. Parece que esta questão da toxicidade de emissão estava valendo para os pensamentos da humanidade, e dessa forma começou a se avizinhar de alguma maneira mais uma intentona de espíritos maléficos, de espíritos tenebrosos, de espíritos que não acreditam e que ainda insistem em negar o Cristo, em negar a existência daquele que foi capaz de amar a nós, estranhos, mais do que a Ele mesmo, e mais do que a sua família. Maria e José, pai e mãe de Jesus, devem ter sofrido horrores por ter que entregar a vida de um filho em holocausto em detrimento da salvação da humanidade, para que a humanidade fosse salva. Então, na verdade,
esta questão toda de pandemia, esta provação coletiva que todos nós estamos enfrentando, ela vem nesse sentido. Parece que a psicosfera do planeta estava igualmente tornando-se densa, e esta coisa densa dos pensamentos ruins e das tentações aí se avolumando, porque também nós não podemos deixar de pensar a nível de globo. A desigualdade social é uma realidade não só aqui para nós do terceiro mundo, para nós da América Latina, como para boa parte do globo. A desigualdade social, a fome, a miséria, os problemas políticos, aquela sensação de que não dá mais, de que não tem salvação, aquela sensação de desesperança, que todos nós, quem nunca aqui não teve isso, seja com relação à política, seja com relação à vida. Convenhamos, meus amigos, cada dia que passa parece que torna-se mais difícil viver. Respirar é fácil, dormir é difícil, dormir tornou-se um desafio diário, né? E o que acontece? Na verdade, já se anunciava que, inclusive por conta das disputas de poder que redundam nas guerras, nos conflitos entre sociedades, nos conflitos entre pais e filhos, até por conta de mesquinharias políticas, entre irmãos, entre os próximos, nós estamos assistindo, e este ano eleitoral parece que não vai refutar o que eu digo. Um pai não fala muitas vezes com um filho, ou um filho renega a mãe ou o irmão por conta de opinião sectária, política, e por coisas pequenas comparadas com a fraternidade da sua família, do seu lar, ali do seu entorno. Enfim, a pandemia vem, na verdade, assolar a humanidade num aspecto, inclusive, de fazer a separação, isto é muito doloroso, do joio e do trigo. Por quê? Tendo em vista essa psicosfera poluída do planeta, a humanidade que em boa parte tornou-se bastante hedonista. Hoje a preocupação de alguns com relação ao sexo não é mais com relação a engravidar ou não a sua parceira, ou engravidar o seu parceiro. Na verdade, a preocupação maior, aliás, tudo tornou-se muito promíscuo. A humanidade tornou-se promíscua em vários aspectos, seja na música, seja no comportamento, seja no pensamento. O pensamento vai ser uma coisa que eu vou repetir demais, porque na verdade o que eu vejo é que a saída, o atingir do mundo de regeneração, ele será pelo pensamento e pela atuação prática desses pensamentos. E corrigindo o que eu disse, onde na verdade a preocupação não é com doenças venéreas com relação ao sexo, me perdoem. A preocupação é sobre não ter filhos, justamente o contrário. Uma humanidade que discute mais o aborto e poder, na verdade, haver uma libertinagem sexual, nem tanto a liberdade, né? Porque liberdade, todos nós devemos ser escravos de uma coisa só, da liberdade. Nenhum ser humano nasceu para ser cativo, como no caso deste país endividado, que é um dos últimos países a se libertar da mão de obra escrava, o nosso, né? Então nós carregamos esta dívida com estes imigrantes que vieram não porque quiseram tentar a sorte, vieram obrigados, vieram no chicote, vieram coagidos. Então a humanidade vai dando estes sinais de deterioração, não de falência, porque hoje eu estou justamente aqui para dizer a vocês que tem saída, e a saída está aqui com vocês que estão me ouvindo, espíritas ou não, na verdade, porque, como diria Kardec, se a ciência tiver uma inovação que vá a refutar alguma máxima espírita, fiquem com a ciência, né? Ou seja, é a questão que aí eu entro da fé raciocinada.
da fé raciocinada que a nossa religião apregou. Então, o quadro de pandemia, na verdade, ele vem como esta provação, como no caso houve a questão da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, provações coletivas de todas as ordens. Só que, na verdade, para que houvesse hoje este quadro de pandemia, houve-se, na verdade, poluir demais volto a dizer, a psicosfera, as formas de pensamento do nosso planeta, no aspecto do dinheiro acima de tudo, do poder acima de tudo. Quem de vocês não conhece alguém que tem o dinheiro como senhor da sua vida? O sujeito é capaz, às vezes, de atentar contra o pai, a mãe ou a esposa por conta do dinheiro. A sociedade tornou-se materialista, demais, demais. As pessoas não querem ser para ter, querem ter para ser. Então eu preciso falar de coisas atuais, um livro denso como esse, mas eu preciso trazer em palavras, em coisas atuais. Conta-se então esta coisa de uma humanidade, por um lado, perdida, e de pessoas que tiveram nas mãos o poder de avançar esta humanidade com o poder que tem. Ou seja, pensar não em colocar as pessoas a serviço do dinheiro, por exemplo, mas colocar o dinheiro a serviço das pessoas, né? Até uma crítica à nossa elite, que poderia e deveria ser mais responsável, né, com a sociedade onde ela exerce o papel de elite. Talvez o Brasil tenha uma das piores elites do mundo em matéria de responsabilidade e leviandade, onde as pessoas amealham dinheiro a custo de vidas, e isso vem de longa data. Mas não estou aqui para falar mal do dinheiro ou bem do dinheiro, mas isso é um vértice que ajuda a corromper e a poluir o ideário da nossa comunidade. Nós estamos acostumados a ver hoje os jovens, onde eles não pensam mais no trabalho, por exemplo, ou em empreender, ou em fazer o que gostam, serem felizes e fazer as pessoas felizes, estarem contribuindo para o progresso da humanidade, da comunidade. Boa parte dos jovens que veem certos artistas andando em carros de luxo, e põe luxo nisso já aos 18 anos de idade, acham que com 18 anos alguém tem a vida feita. Alguém aqui tinha a vida feita com 18 anos de idade, ou com 16, ou com 20, ou com 25, como eu. Estavam trabalhando, estavam sonhando no futuro, estavam pensando nas suas famílias, estavam pensando no sustento, estavam pensando em ser independentes. Então a gente vê esse panorama da humanidade. E a pandemia, ela vem, óbvio que há pessoas que teriam talvez um tempo a mais de vida, que foram vitimadas, óbvio que há as fatalidades, mas ela veio, na verdade, para recolher alguma porcentagem da humanidade no aspecto das suas vibrações, volto a dizer, dos seus pensamentos, das suas atitudes, daquelas dívidas que só a gente sabe que a gente tem, a nossa consciência. A gente não conta isso para ninguém. E aí, às vezes existe aquela coisa que a pessoa está explorando alguém. O que está sendo explorado não sabe que está sendo explorado, mas o que está explorando sabe que está explorando, poderia fazer mais. A questão da mentalidade poluída. Entra o cenário de pandemia, onde todos nós fomos convidados a dar 10 passos para trás, ao invés de 1000 para frente. A humanidade tornou-se ansiosa, tornou-se refém de um futuro que não se sabe se vai existir. Ansiedade, a ânsia do futuro e aquele buraco sem fundo do querer mais materialista. Eu enxergo as coisas relatadas nesse livro também por este lado. E aí, um vírus que já se manifestava em alguns animais, mas os animais não foram vitimados, né, pela questão da coronavírus, mas o humano foi dessa vez. Existe um detalhe, o livro coloca algo que
Não sei se vai fazer sentido para vocês, óbvio que eu estou sendo sarcástico, vai fazer sentido. Há governos, há instituições que podem estar pensando ou poderiam estar pensando já neste momento em que a pandemia começou a chegar e tal, já na questão da guerra biológica. A guerra não seria mais travada com armas. A guerra seria travada doravante a título de enfermidades, doenças de laboratório. Lucas, você está me falando que a pandemia é criação de laboratório? Não, jamais. Mas governos no globo, espalhados pelo globo, estariam já pensando em se utilizar da guerra biológica, uma guerra sem dar um tiro. Basta imaginar a questão da guerra biológica, meu povo, com relação ao tempo dos bandeirantes. Os bandeirantes, para conquistar uma tribo, muitas vezes, eles não precisavam dar um tiro. Eles faziam aquela chacina, mas sempre sobravam alguns índios. E eu não me lembro onde que li, mas havia uma prática de se degolar os índios ou animais podres e tudo mais, e jogá-los ao rio, que aquelas comunidades iriam saciar sua sede daquela água. Ao tomar aquela água contaminada por animais podres, por corpos, pelo sangue, que nós não sabemos as doenças do passado, mas sempre há coisas que estão ali num corpo em decomposição, num corpo morto, que a gente não sabe, né? Quem quer colocar a mão num corpo em decomposição? Eu que não quero, até mesmo que uma cena macabra dessa, né? Então já era guerra biológica sendo praticada. Isso há quantos 100 anos atrás? Os bandeirantes, estamos falando do Brasil. Então esta guerra de laboratório. Aí surge esta mutação deste vírus dos animais e tudo mais, para assolar um outro tipo de animal, o animal humano. Nessa hora, a humanidade, que em boa parte estava preocupada em se ajoelhar diante do altar do dinheiro, do poder, que estava cega diante da miséria do seu semelhante, da tristeza do seu semelhante, da dor do seu semelhante, daquele sentimento de caridade. Aí eu pergunto aos irmãos e amigos aqui presentes: há salvação fora da caridade? Há salvação fora de alguma forma pensar em somar na vida de alguém? Ninguém é tão pobre que não possa contribuir com um pedaço de pão na vida de um miserável, e nem tão rico que não possa pensar em dispor ou fazer um pouco mais. Porque uma coisa também é verdade, isso eu vejo na casa espírita em que eu frequento, e é uma frase que vale a pena colocar para todos. Às vezes a caridade não é você dar pão, não é você dar um lanche, não é você dar um refrigerante, você dar dinheiro, às vezes é dar atenção, é dar um passe numa pessoa que precisa, é dar um abraço, é ouvir, é dar um tempo que você tem. Então a pandemia pega uma humanidade ligada no 220 e a encarcera nos seus apartamentos, nas suas casas. Aí a gente vê a aceleração do lado tecnológico, os aparelhos de telefone não mais utilizados para as futilidades as quais nós o empregamos, mas sim para o trabalho, o home office, o teletrabalho, etc. O notebook não só como uma forma de entretenimento, os computadores, como mais ainda para uma utilização de trabalho. Então agora você vai desempenhar a mesma função, vai responder pelo seu horário e tudo mais, só que dentro da sua casa. Alguém aqui não teve problema em se adaptar a isso? Eu tive muito a me adaptar a essa nova questão. Todos nós tivemos problema de toda ordem. Ao passo que também a fé estava a todo momento sendo vilipendiada,
A crença em Deus, a crença em nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Já disse e repito, nos parece a nós espíritas, e o livro vem dizer isso, do lado espiritual e a relação com o mundo carnal, com o mundo de nós aqui na matéria grosseira, que nesta fase, onde se avizinharia esta aprovação coletiva para recolher alguns espíritos que estariam precisando de mais amparo espiritual, ou seja, lá no além-túmulo, do que mais vivência aqui, com seus vícios, com as suas formas de pensamento, que aí sim existe aquela questão que eu já falei da psicosfera poluída do planeta, entre outras coisas, precisariam ser recolhidos para a pátria espiritual, para este tratamento, né? Porque só existe a lei do progresso. Nenhum espírito regride jamais, certo? É só dali para frente. Então, por pior que seja, ele só vai melhorar, ele não vai regredir. E ficamos em casa, fomos obrigados a conviver com o pai que a gente não fala, com a mãe que a gente às vezes não fala, com a esposa que a gente também às vezes não fala, não sou casado, mas enfim, com pessoas do nosso círculo, mas que a gente pouco via, ou dava pouca atenção, os parentes, outras, então nós somos obrigados a ficar encarcerados. Aí o livro coloca outras questões também que eu fico pensando, né, a atualidade da dissertação. Foi anunciado pelos nossos irmãos espirituais que poderosos iriam se aproveitar do momento tenebroso para ganhar dinheiro, que alguns setores da mídia se utilizariam do poder que tem sobre a opinião pública para causar terror e pânico nas comunidades, nas nossas cabeças, que políticos iriam se debater e haveriam discussões homéricas de políticos por conta de questões meramente egóicas, questões de ego, e não questões relacionadas a salvar o maior número de pessoas e estar a serviço do poder público do maior número de pessoas. Ao mesmo tempo, nós tivemos o pessoal da saúde lutando a todo custo. Nunca eu ouvi falar tão bem do tal do SUS, referência para o mundo inteiro, como agora na pandemia. Vamos trazer as coisas a nível de mundo, mas a nível de Brasil também, estamos no Brasil. Só que ao mesmo tempo, neste momento perverso, aí eu citei o político que ia se debater entre eles mesmos sobre questões de ego, para quem ia aparecer mais. Uns para falar que a desgraça estava tanto que só ele poderia salvar, outros para dizer que o outro estava errado, que não, ele tinha uma salvação. Os falsos profetas de ocasião, os profetas de ocasião, iriam fazer previsões 1000 sobre a origem, a causa, o efeito da pandemia, o futuro, isso, aquilo. Novamente a questão do ego, a questão de aparecer, a questão de estar nos holofotes. E também, e não tão distante disso, haveriam aí os inimigos espirituais do Cristo e daqueles que estão empenhados em realizar a boa obra, a obra de caridade, de amor pelo seu semelhante, e de colocar uma vírgula onde poderia haver um ponto na história da humanidade. Estes inimigos espirituais do Cristo, portanto, de nós, da humanidade, certo? Eles estariam também agindo. Ou seja, turbulências políticas, turbulências sociais causadas também por setores responsáveis da mídia e tudo mais, e também perturbações e obsediações espirituais de toda a ordem por esses inimigos. Ou seja, de fato, este momento que nós estamos passando, todos vocês aqui que estão me ouvindo e os que irão me ouvir, ele não é por acaso. Portanto, se você está aqui neste momento, você sobreviveu a tudo isso. Às vezes, uns sobreviveram na base do Rivotril, mas sobreviveram. Mas o importante é que estamos todos aqui para mudar e melhorar a nossa história. Agora, isso tudo
vai sendo relatado no livro, por exemplo, que há vários mentores em contrapartida advogando em favor da humanidade. Por um lado, o espírito aí, Manuel Filomeno e outros espíritos companheiros dele que estavam observando esse momento, citam até o que me emocionou muito, que a gente vê, é o que eu falava aqui para vocês aqui antes de começar, como que surgem nomes que a gente nem acha que poderiam estar relacionados a esse momento de mudança da humanidade, né? E aí cita-se, por exemplo, que mentores espirituais poderosíssimos aí da parte espiritual, como São Francisco de Assis, e a questão da luta entre o bem e o mal, que é a luta que é travada por nós a todo momento, a luta contra o mal que existe em nós, que nós às vezes pensamos, e o mal que vem do outro, e inclusive para perdoar o outro e para controlar esses pensamentos ruins que nos levaram até esse momento de provação coletiva e as ações ruins da humanidade que nos trouxeram esse momento de prova, certo? São Francisco de Assis e Hugo de Payens. Quem foi Hugo de Payens? Foi um dos pioneiros dos templários, os cavaleiros templários, que lutavam em favor de Cristo e foram dizimados pelo rei Filipe o Belo. Então estes cavaleiros estão na pátria espiritual também, e advogando por nós e travando esta batalha. Porém, ainda repito, as tentações serão inúmeras, ainda daqui para frente. Já passamos coisas ruins, mas é aquela história de um corpo que está enfermo. Quando alguém está muito doente, às vezes aquele organismo precisa piorar mais um pouco antes de melhorar, e aí vem a convalescença. Então eu particularmente, aí fazendo um juízo de fato, não sei se nós já estamos no fundo do poço e alavancando para este momento de esperança que todos nós vamos construir, ou se nós ainda vamos precisar piorar um pouco mais antes de melhorar. Aí também não sou médium, né, como o Divaldo, Franco, como o Chico, e também não tenho bola de cristal. Mas o que eu posso dizer é que vivenciamos uma turbulência ímpar para que possamos ver também dias melhores e coisas também inimagináveis em aspecto da evolução dessa humanidade. O rumo do mundo de regeneração, ele vem também a despeito das almas que foram recolhidas para a pátria espiritual para melhor aprendizado e para uma reconstrução do seu caráter. Existem seres, almas que estavam sendo preparadas já na pátria espiritual, que vão agir contra tudo isso. Ou seja, serão pessoas que vão utilizar a tecnologia, por exemplo, uma coisa que é citada, em favor do próximo e a serviço da caridade. Pessoas que terão amor a todas as formas de vida no planeta existentes, ou seja, terão mais responsabilidade, porque os desastres ecológicos que a gente acompanha por aí muitas vezes são reflexos, novamente, da ganância desmedida de alguns, por um lado, que passam por cima de tudo, inclusive da sobrevivência do planeta, para colocar mais dinheiro no bolso. O que eu acho interessante é que, apesar das obsediações que todos nós passamos no momento de pandemia, o pânico, o medo de morrer, o medo da enfermidade e de tudo que conspirou contra nós todos, não só no Brasil como no mundo, né? Por exemplo, a questão do carnaval, também até a questão do carnaval colocada no livro. Enquanto para muitos, né, há um problema de saúde na Itália, depois passou para a Espanha e tudo mais, em vez de já se falar, não se pode haver carnaval numa situação dessa, vamos fechar as fronteiras do Brasil. Até uma parte da população falou, não, vamos ter o carnaval, vamos festejar mais uma vez. Existe uma crítica até à mentalidade latino-americana, que diz que parece que do lado, aliás, abaixo
parte dos trópicos aqui da linha do Equador, parece que nada pega. Então a mim nada acontece, nada dá nada e tudo mais. Então há uma crítica inclusive a esta mentalidade, pega e pega sim, pega muito, a gente viu. Porém, a mensagem é que a construção deste mundo de regeneração, há histórias infindas de pessoas que inclusive nos leitos de hospitais, olha que coisa interessante, estavam acometidas de crises físicas com relação à sua saúde muito drásticas, e a própria pessoa chegava na enfermaria com uma espécie de uma consciência de que não, isso não é de ordem de saúde, e os mentores espirituais na verdade acompanhavam que o que era na verdade. Também havia o fator Covid-19, mas em alguns haviam obsessores poderosíssimos de outras vidas, ligados ao plexo solar da pessoa, ou aos chakras, ao chakra coronário, enfim, danificando a saúde das pessoas acometidas ou não do coronavírus. A questão desta batalha, que me parece estar sendo travada entre o bem e o mal. Agora, o mais importante, e eu vim aqui para trazer na verdade uma mensagem de extrema esperança para todos. O que se diz que eu vou orar muito, porque se eu já estou fazendo a minha parte, estou tentando buscar ao máximo, principalmente corrigir a primeiro, que sou eu. Eu tenho muita coisa para melhorar e eu nunca venho, até eu acho que eu nunca vou me achar preparado o suficiente para vir falar num centro espírita, mas não é por questão da idade, porque se eu conheço todos os defeitos que eu tenho, tem muitos outros que eu desconheço, quem sou eu para falar alguma coisa para vocês? Mas o livro me encorajou novamente a estar aqui, como estar em qualquer lugar, porque é o seguinte: se todos nós somos contemplados com, se Deus quiser, muitos mais anos de vida, não foi este momento desolador e tentador que nos levou. Nós sobrevivemos, portanto, vamos elencar. Nós sobrevivemos aos erros, existem os acertos, mas vamos falar aqui do que é também. Sobrevivemos aos erros políticos relacionados a este momento de prova coletiva. Sobrevivemos à ganância de certos meios de imprensa preocupados em vender jornal, em criar pânico e um verdadeiro sadismo com milhões de brasileiros, de pessoas por aí pelo mundo. Sobrevivemos a isso, ao pânico, à depressão, à ansiedade. Sobrevivemos, já que estamos todos aqui, aos obsessores, aos inimigos do Cristo, preocupados em perturbar a nossa vida espiritual, o nosso perispírito, a nossa paz, a nossa busca pela paz, a nossa busca pelo nosso aprimoramento. E, acima disso, sobrevivemos ao desemprego, de um jeito ou de outro. Sobrevivemos à fome, sobrevivemos até aqui espero que ninguém, mas aos despejos que houveram por aí. Existe muita gente que tinha casa própria, hoje não tem mais, e gente que tinha uma casa alugada que hoje foi para a rua, mas está vindo de um jeito ou de outro. Espero que superem isso. E o que acontece? Ser espírita, eu percebo no decorrer da humanidade, nunca foi tarefa fácil, vamos concordar, né? Ser espírita nunca foi tarefa fácil. Por quê? Porque também existe a questão do feudo espiritual, Há pessoas ainda aí espalhadas pelo mundo que acham que se compra um pedaço do paraíso com dinheiro ou com coisas relacionadas à matéria. Nós espíritas já, desde a codificação dos livros de Kardec, a gente percebe que não, que a gente reserva um espaço melhor ou pior baseado nas nossas atitudes e naquilo que a gente pensa, age e naquilo que a gente sente, né?
Felicidade, se eu não me engano, essa é uma frase de Joana d'Arc, que o Divaldo Franco tem intimidade com esse espírito, né? Joana de Ângeles, não Joana d'Arc, Joana de Ângeles, né? Que felicidade é um estado de espírito que atinge aquele que busca todo dia cada vez mais aproximação com a pátria espiritual, com seus mentores, a busca de cultivar as coisas do espiritual, porque na verdade, se já nos foi revelado que a felicidade ela não é deste mundo, por mais que a gente seja feliz, satisfeito e contente, e o meu desejo é que todos sejam felizes e contentes e prósperos e tudo de bom cada vez mais, mas a felicidade plena mesmo, aquela paz, aquela coisa de calmaria mesmo, de completude, tudo, ela vai vir pela perspectiva da imortalidade do espírito, que é o que nós pregamos. E muitas religiões, e com todo respeito aqui, já não entendem dessa maneira, entendem de outro viés, e inclusive discordam, talvez, ou podem vir a discordar de que não se pode comprar um feudo do céu, mas aí o problema é delas, não meu. Agora, cabe ao espírita, e na verdade esta que eu acho que é a mensagem e são as considerações mais importantes que o livro nos traz. O espírita, ele é acima de tudo um perseverante em Cristo. Foi por isso que eu trouxe essa mensagem aqui, que veio inclusive no papelzinho aqui, no folheto onde colocou o número que eu ganhei o livro, e que me chamou a atenção: caravana e mensagem. A luta é áspera, constrangedora, período. Ainda assim, somos aquela caravana do Cristo que deve prosseguir estrada fora, conduzindo a mensagem que nos cabe entregar. Então, o que acontece, meus amigos? O que acontece? O mundo nunca careceu tanto quanto hoje de caridade, de amor ao próximo, de bons exemplos, de compaixão, de respeito, de tudo mais. Cabe a nós espíritas, como a toda a humanidade, não é só nós, estar preocupados, independente da idade, do sexo, de qualquer coisa, em bem orientar estes apóstolos da fé que estão reencarnando a título de levar a humanidade a este Parnaso, a este momento maravilhoso da humanidade. Ou seja, estes espíritos vão reencarnar na tua casa, na minha casa, nas nossas casas, que vão realmente levar ao mundo a este momento iluminado, este momento de sentimento humano, de coração para coração, de melhoria, de paz, de caridade, realmente do triunfo do Cristo sobre estes espíritos que o renegam. Mas por que o renegam também? Cabe explicar. O renegam porque reféns do ódio, reféns da inveja, reféns de mágoas de milênios, de centenas de anos passados, e esses espíritos carregam isso e querem assediar a todos nós, para que este mundo de regeneração, esse mundo em que possamos ser um pouco mais felizes, apesar de toda a tristeza do mundo. É óbvio que enquanto houver um passando fome no planeta, não é possível que nós espíritas estejamos totalmente confortáveis conosco, com o nosso bem-estar, tá bom? Mas o que é, na verdade, que eu trago a grande exortação, acho, desta hora e deste livro? E aqui, como disse, estou preferindo ser mais didático do que textual, com as palavras até do livro, mas citei, eu acho, que é a essência. Este apóstolo da fé, da caridade, do amor, ele também pode e será, como todos nós somos, obsediado, tentado, humilhado. Ele vai ser? Vai. Todos nós já fomos em algum momento das vidas. Aí ele é o teu filho, aí ele é o teu neto, aí ele é às vezes o teu irmão mais novo. E você, por mais que seja um espírito ainda buscando o caminho da retidão, buscando um aprimoramento, mas você já mais experiente do que
e este novo espírito que está sob a sua tutela, você deve tratá-lo para manter ele no caminho a todo custo. A todo custo. Ou seja, por piores que sejam os seus defeitos, vai ser na tua casa que esses apóstolos da fé vão reencarnar. Vai ser próximo de você que alguns deles vão estar. Então cabe a você, nesta batalha esta verdadeira batalha de fé e esperança no Cristo e na humanidade a qual nós pertencemos, né? Cabe a você zelar, cuidar. E é onde eu me lembro, já me encaminhando para os momentos finais aqui das minhas considerações, aquela coisa do vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque acima dessas pessoas que vão reencarnar trazendo tudo isso de bom, não se esqueçam daquilo que eu falei. Boa parte deste momento desastroso veio como prova daquilo que nós falávamos, agíamos e pensávamos. O orbe terrestre foi contaminado, concordem comigo, não foi do dia para a noite, certo? Foram anos de práticas delituosas, não com relação às leis dos homens, mas com relação às leis de Deus, às leis divinas. Nós acreditamos na lei da ação e reação, certo? Acima de tudo. É igual a lei da gravidade. Você pode querer não gostar dela, mas ela existe e vai continuar existindo, antes de você e depois de você. A lei da ação e reação. Então nós contaminamos isso, nós chegamos a este momento desastroso, e a espiritualidade permitiu que fôssemos provados a este ponto, não à toa. Cabe a nós agora, portanto, e eu me incluo, eu mais que todo mundo, os bons pensamentos, a oração diária, o olhar mais generoso até com o próximo e com nós mesmos. Muitas vezes nós somos os primeiros a nos depreciar, somos nós mesmos. Eu não consigo, eu não posso. Pelo contrário, você pode, você consegue, você vai. Pô, Deus te deu inteligência, Deus te deu saúde, Deus e há tantas pessoas com limitações físicas que fazem coisas que nós não fazemos, né? E são às vezes mais capazes do que nós. Temos a compleição física normal, entre aspas. Então, minha gente, o rumo do mundo de regeneração, eu quero dizer o seguinte: é um mundo onde nós, cientes de que Deus nos fez simples e ignorantes, cientes de toda essa balbúrdia que ainda nossos irmãos, são irmãos apesar de tudo, são nossos irmãos, levianos e inescrupulosos, aproveitaram para acabar se desvirtuando, mas haverá a oportunidade deles se regenerarem também e melhorarem. Lógico, para nós, essa oportunidade não vai haver para os outros. Caberá a nós, aí eu pego aquele gancho, sermos os verdadeiros cavaleiros da fé, sermos resistentes à prova, sermos verdadeiros apóstolos mesmo de Cristo, para preparar esta humanidade que sofre, esta humanidade que vem sofrendo, esta humanidade que ainda sofrerá, e eu espero que menos do que agora, para dias felizes, para dias melhores, para dias mais prazerosos de se viver, de se acordar. Portanto, meus irmãos, eu finalizo com uma coisa que vocês já devem ter ouvido muito, e vale lembrar, porque eu acho que o mundo de regeneração, ele é assim. Espero que todos vocês vivam para ver, eu junto, mas, todavia, o que vai ficar é esta mensagem que eu estou compartilhando. Como já vocês estão habituados a ouvir, e eu também, ser espírita novamente, ser cristão, isso aqui não é palestra só para espírita, para quem quiser me ouvir, eu estou falando. É como o plantador de tâmaras, que se planta a tâmara numa geração, para outra geração colher. Estes somos nós no caminho do mundo de regeneração. 2. Aquela coisa que todos nós já ouvimos dos trabalhadores da última hora. Somos nós. Chegamos por último, queremos sentar na janelinha e ainda ganhar a moeda que
nasceu médium, se nasceu com grandes poderes e com grandes coisas, é sinal de grandes dívidas do passado, deve empregar os seus dons a benefício da humanidade, não a benefício do bolso ou outras coisas. Portanto, se há uma mensagem dentre tantas histórias e tantas coisas aqui que eu contei para vocês, que vale sobre o rumo do mundo de regeneração, nós somos os plantadores das tâmaras. Estamos plantando nessa geração, para que as futuras gerações venham a colher do fruto da paz, do amor, do fruto de uma felicidade um pouco mais elevada e do prazer mais ligado à espiritualidade do que ao hedonismo nefasto que se alastrou pela humanidade. E lembrem-se, somos os trabalhadores da última hora, ou seja, por mais que estejamos muito jovens, ou muito velhos, ou muito perdidos, ou muito tristes, ou muito... não interessa, sempre é a hora de colocar uma vírgula. Nós não podemos mudar aquilo que nós fomos, nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos e devemos e sempre teremos a chance de mudar o nosso futuro. São estas as minhas palavras, eu espero ter atendido. Eu quero pedir novamente aqui, com muito carinho, ao mentor espiritual desta casa, aos espíritos amigos de todos vocês, que possamos estar a cada instante das nossas vidas mais próximos do Cristo, que possamos estar cada momento, cada instante, cada minuto melhores do que ontem e piores do que amanhã, que possamos estar todos nós cada vez um pouco mais próximos do exemplo de abnegação de nosso Senhor Jesus Cristo, dos grandes mártires da humanidade, que possamos estar mais próximos de nós, de toda a humanidade, que Deus derrame todas as bênçãos sobre nós e que, como bons cristãos, como pessoas designadas e inspiradas pelo bem, que nós, com essa inspiração, com estas bênçãos, que eu tenho certeza que já neste momento o mentor da casa, os espíritos amigos, os nossos mentores já estão nos concedendo, que nós não sejamos egoístas de reservá-las, essas bênçãos, só a nós, mas dividi-las com os nossos semelhantes. Para finalizar, que não poderia ser diferente, eu quero também pedir, como a gente fez no começo, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, que a gente possa fechar os olhos, respirar, pensar, mentaliza a paz da tua casa, o amor entre a humanidade, mentaliza a humanidade vencendo todas as provações, mentaliza este mundo de regeneração, este mundo maravilhoso que nos é prometido, que nos é inspirado pela providência divina. Feche os olhos neste momento, imagine você no lugar onde você mais se sente feliz, na tua casa, na beira de um lago. Imagina você junto com aqueles que você ama. Imagina você podendo fazer o bem para o teu semelhante, o bem a ti mesmo. Imagina você podendo perdoar o teu inimigo. Imagina você plantando a semente da tamareira que irá gerar o fruto deste mundo que nós viveremos para assistir. Imagina você nesta hora, inspirado pelo bem, pelos espíritos amigos, realizando a obra de Cristo, do nosso irmão maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que